Pai do Senhor, família, estou aqui nesta tarde para passar rapidinho e falar daqui de um tema muito pertinente. Este tema que estarei abordando está baseado no livro de Mateus capítulo 14, versículo 17 e 18. É uma narração de que Jesus estava com os discípulos pregando e tal. Naquela de pregar tanto tempo, os discípulos, claro, a multidão que seguia Jesus, inclusive os discípulos, sentiram fome e os discípulos queriam despedi-los, assim, para pronto, vão em paz, vão em casa. Mas Jesus disse, não, o povo está aqui já há bastante tempo, não pode ir em casa com fome. Mas Cristo lhes perguntou-lhes, dá mesmo você próprio alguma coisa para comer? Claro que Cristo já sabia que eles não tinham possibilidade de alimentar aquela gente. Primeiro, estamos a falar que são 5.000 pessoas. Na tradição bíblica, judaica, os israelitas não contavam as mulheres. Por isso que você vai ver que Jacó teve uma filha, Dina, mas a Bíblia não fala muito dessa mulher, com exceção na época em que foi violada ou foi abusada. Tantos outros casos que não contam muito, mas imagina que no universo de 5.000 pessoas estamos a falar que homens 5.000. E nós sabemos a realidade do contexto atual que se vive a nível mundial. Também se viveu no passado, ou seja, desde sempre, a mulher tem sempre um número maior que os homens. Então, esses 5.000 homens foram contados. A par de crianças que não contaram e mulheres, há possibilidade de que tinha aproximadamente 20.000 pessoas ou mais naquela multidão. Mas digamos 5.000 pessoas que a Bíblia está falando. 5.000 pessoas. No meio deles havia um homem que tinha 5 pães e 2 peixes. Agora você imagina. Claro que não há possibilidade nenhuma de 5 pães comerem 5.000 pessoas. Não dá. 5 pães, então cada um pão, 1.000 pessoas devem comer lá. Isso nem que você partir, não sei como, não dá. Usando isso, raciocínio lógico, não é possível, não é possível. Mas Cristo está falando se eles dão vocês para poder comer. Um dos discípulos disse, não, retrocou dizendo, não, mestre, nós não temos comida, senão alguém que tem 5 pães ali. Então Cristo pediu aqueles pães, pediu, deu graças a Deus, orando neste caso. Após ele, tendo dado graças a Deus, entregou o pão novamente e disse, distribuem para o povo. A Bíblia fala que eles distribuíram aqueles pães para o povo comeu do pão, ficou saciado, ainda assim sobejou alguns cestos. Qual é o cerne da questão nesta live? O que é que o pastor Arão quer falar de concreto? O que eu quero falar é um mistério de multiplicação. Essa mensagem é especificamente para aquelas pessoas que dirigem igrejas. Apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, diáconos, líderes, catequistas, que dirigem igrejas e que estão a lutar para uma multiplicação. Eu vou dar aqui segredo. E este segredo é muito importante. Desde o momento que eu fiquei saber isso, aplico isso no ministério em que eu dirijo, tenho estado a ver resultados. Esses segredos não são místicos, são coisas que estão na prática ou coisas que estão já na Bíblia, na palavra. Mas eu vou traduzir isso em termos um pouco diferentes. Eu quero falar aqui de 2 portões. Os 2 portões. Vou explicar isso. Os 2 portões. Toda a construção um pouco sofisticada há sempre 2 portas.
essas duas portas, há uma porta que se chama porta de emergência. As casas, algumas constroem assim em forma de corredor. Que você entra aqui, caso tenha um incêndio, você consegue sair do outro lado. Acho que vocês estão a pegar essa ideia. Mesmo nas construções, para quem faz algum curso dos serviços de proteção civis, os bombeiros, eles recomendam sempre ter esse tipo de casa com uma saída de emergência. Pode não ser necessariamente um corredor, mas duas portas que permitem saída. Que se uma porta for afetada, você pode sair de outra porta. Eu quero falar dessas duas portas. A porta de entrada e a porta de emergência. Para os termos da eclesiologia, queria falar isso portões dos fundos, portas dos fundos. Portões dos fundos, portas dos fundos. Muitas igrejas não abrem, não crescem ou ficam estagnados durante muitos anos porque as duas portas estão fechadas. Aliás, as duas portas estão abertas. As duas portas estão abertas. Uns fecham as duas portas, outros abrem as duas portas. O método viável para crescimento saudável é fechar a porta de emergência. Abre a porta de entrada e fecha a porta de emergência. Se você fechar as duas portas, significa dizer que os membros não vão entrar, porque tem uma porta fechada. Se você fechar uma, isso não interpreta de forma literal. Por isso que eu disse, eu vou te explicar de acordo com a Bíblia, mas na linguagem que eu estou a te transmitir. Se você fechar a porta de emergência, tens que abrir a porta de entrada. Não, a porta de emergência tem que estar sempre fechada, mas a de entrada tem que estar sempre aberta, não fechada. Muita gente até tem a porta de entrada aberta. Quer dizer, na igreja dele, durante a semana, pode visitar 10 pessoas. Durante o ano, pode visitar 500 pessoas ou 1000 pessoas. Mas ele, durante o ano, vai ficar com 20 ou com 10 pessoas. Significa dizer que as duas portas estão abertas. Quer dizer, tal conforme está a entrar, conforme está a sair. E isso aqui, em termos de administração eclesiástica, é um erro fatal. Não pode abrir as duas portas. Quando é que você abre a porta de emergência? A porta de emergência é quando você não sabe cuidar uma ovelha. Significa dizer que você está abrindo a porta de emergência. Ele entra, mas vai sair também, porque você não sabe lhe cuidar. Agora, quando você sabe lhe cuidar, eles não vão se perder. Não vão se perder por causa de quê? Porque a porta de emergência está fechada. A ovelha vem na igreja, depois desiste porque a porta de emergência está fechada. Ele está vendo caminho para sair. Você tem que lutar de tal forma que ninguém pode ver caminho para sair da igreja. Vem para ficar. Eu sou fulano de tal, vivo no bairro X, vim para ficar, tá fixe. Veio para ficar, agora ele segue, lê doutrina, até onde fica de verdade e se junta no conluio de outras ovelhas. É assim que estás a fechar a porta de emergência. Agora a ovelha vem, depois vai, a porta de emergência está completamente aberta. E existem alguns que a porta de emergência está fechada, a porta de emergência está fechada. E de entrada também está fechada. A ovelha entra, a ovelha quer entrar na igreja, mas não tem como. Ou seja, são membros que não convidam pessoas novas. As ovelhas não dão crias novas, são todos doentes, não convidam. Não tem um ambiente saudável entre eles, não tem programas espirituais. O culto terminou, todos já se espalharam, ninguém tem interesse com a vida de ninguém, cada um por si, Deus para todos. Essa porta fechada, não entra mesmo ovelhas novas, o ambiente lá não convida pessoas para vir. Mas a porta aberta, a porta estiver aberta, todas as pessoas entram. Para concluir, os discípulos multiplicaram pão? Não, é Jesus. A multiplicação não é esforço de nenhum ser humano, esquece isso. A multiplicação é trabalho de Deus. Esforço do ser humano não é por esforço nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Do ser humano esforço não, mas do ser humano cobra cooperação. Ou seja, os discípulos cooperaram no intuito de levar pães, entregar pães
pegaram o cesto, trabalharam, são servidores, dispenseiros do reino. É assim que nós somos. Vamos orar, vamos jejuar, vamos entregar a palavra como ela é, esperando a multiplicação de Deus. Claro que vamos usar estratégia, plano semestral, mensal, vamos conhecer a nossa visão e missão, mas o crescimento como tal vai depender exclusivamente de Deus. Então nós devemos ser confiantes em Deus, o crescimento vem ali. Eu termino por aqui, Deus te abençoe. Pegue essa mensagem, partilhe, comente, vai ajudar muito os pastores. Depois de você pegar essa mensagem, depois de um tempo volta aqui para me agradecer, vai funcionar muito. Deus te abençoe.